Paulo, convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, recebeu do próprio Senhor Jesus informações que ele podia passar aos seus seguidores. E sendo assim, ele pôde falar sobre os dons espirituais para a igreja de Coríntio, quando ele deixou bem claro, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 a 8, e também o versículo 13. Os dons espirituais, Paulo relatava aos de Coríntios e também para os nossos dias. Paulo expressava que os dons espirituais é uma obra importantíssima presente na igreja. Sendo assim, os dons espirituais servem para orientar, significa confortar, edificar, consolar. Sendo assim, a manifestação dos dons espirituais, Paulo pôde entender muito bem, porque praticamente Paulo teve toda a ousadia de dizer que não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, a experiência de Paulo foi maior com os demais, porque Paulo, mesmo não estando com o Senhor Jesus, pôde escrever muito mais, pôde trabalhar muito mais, principalmente a um povo distante, o povo gentil. E sendo assim, esse objetivo de Paulo levar a palavra de Deus para que as pessoas pudessem ser transformadas e edificadas e pudessem também ser exortadas. E sendo assim, os dons espirituais servem para isso. Paulo relatou que os dons espirituais, podemos entender que são os 9 dons, ainda a variedade de dons. Sendo assim, o Espírito de Deus manifesta no meio da igreja através de profecias, visões, revelações, curas e maravilhas e outros dons e as variedades de dons. Portanto, cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, praticamente ela tem um dom. E também ela pode ter vários dons. E sendo assim, os dons espirituais foram dados por Deus para que o ser humano pudesse chegar à presença de Deus, ter comunhão com Deus. Ninguém pode reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus se não for pelo Espírito. E Jesus deixou bem claro: se alguém guardar os meus mandamentos, eu e o Pai viemos junto nele, fazemos nele morada. Significa que o ser humano, quando reconhece isto, guardar o mandamento do Senhor Jesus, porque o Espírito de Deus já fez dele um conhecedor das coisas relacionadas ao reino de Deus. Portanto, o Espírito de Deus na vida do ser humano é o sinal que este pertence à família de Deus. O Espírito Santo foi dado a todos quantos creram no nome do Senhor Jesus. Crer que ele veio a este mundo e pagou um preço, o preço alto da redenção. E sendo assim, a transformação é feita através do poder de Deus. Paulo disse que o Espírito de Deus se manifesta no meio da igreja. Paulo ficava satisfeito com os dons das profecias, com as visões, interpretação, mas ele pedia à igreja de Coríntios e também para os dias de hoje que praticasse com zelo. O discernimento de espírito significa que o ser humano precisa ter o conhecimento de quem está falando, porque a palavra de Deus, muitas das vezes, o rei fala, o mendigo fala, o Espírito de Deus fala, mas também o espírito humano e o espírito do adversário. E sendo assim, é necessário conhecimento. E o Espírito de Deus se faz presente na igreja para que a igreja não seja confundida, porque há uma diferença em ser usado e habitado. Pedro, por exemplo, era um homem próximo ao Senhor Jesus. Estava todos os dias e sendo assim ele pôde ter uma comunhão, um conhecimento muito sobre Jesus. Mas a certo momento, Jesus disse para trás, chamou ele de uma palavra pesada: adversário,
porque em Pedro entrou um espírito diferente, um espírito que estava reprimindo o que o Senhor Jesus veio fazer. Jesus veio a este mundo e assumiu a cruz, vontade própria. Sendo assim, deixou a sua glória e veio a este mundo ciente que ia passar por esse processo da cruz. Não que os homens tiveram poder sobre o Senhor Jesus, de forma alguma. Jamais a criatura tem poder sobre o Criador. Mas para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Isaías, por exemplo, relatou que Jesus Cristo seria moído, seria morto, desfigurado, para que o ser humano pudesse ser vivo, pudesse ter comunhão com Deus. E sendo assim, o Espírito de Deus, enviado pelo próprio Senhor Jesus, porque antigamente Deus falava através dos profetas, reis sacerdotes, e Abraão, lá 2000 anos antes de Cristo, ele pôde contemplar os dias do Senhor Jesus. Significava, naquela ocasião, já para Abraão, que os dias do Senhor Jesus era fácil o ser humano ter comunhão com Deus. E Jesus, quando subiu aos céus, ele prometeu aos seus discípulos que não deixaria órfão, mas enviaria o Espírito Santo para prosseguir com o trabalho da evangelização, com o trabalho em proclamação à obra de Deus aqui na terra. Portanto, isso se concretizou no dia de Pentecoste. O Espírito Santo desceu e está aqui neste mundo, convencendo o mundo do pecado. Por isto que ninguém pode dizer Senhor, se não for pelo Espírito, porque antigamente o ser humano tinha uma mente fechada. Mas hoje pode ter comunhão com Deus, e Abraão se sentiu muito feliz em ver os dias de Jesus Cristo, que é os dias de hoje. Esse tempo é um tempo denominado tempo da graça. Tempo que o Senhor Jesus Cristo está com os braços abertos, com um convite conhecido: vinde a mim os cansados. Porque hoje Ele é o advogado. Hoje Ele é aquele que está dando oportunidade para que o ser humano possa ser chamado herdeiro das promessas juntamente com Ele. Portanto, como eu venci, vós também poderão vencer. Portanto, o Mestre Jesus deu esta oportunidade a todos. E através do Espírito Santo, denominado tempo da graça, enquanto o Senhor Jesus está com os braços abertos, existe a oportunidade. Porque no mundo antigo, o ser humano não podia chegar à presença de Deus. Mas hoje, através de Jesus, aquela separação que havia entre a comunhão do ser humano com o altar, com dificuldade somente para os religiosos se apresentarem, hoje aquele véu foi rasgado. Aquele véu deixou de existir, porque Jesus é a comunhão. Jesus é aquele que diz que sem mim nada podeis fazer. E hoje, com os braços abertos, como advogado, ele pode solucionar as causas. E os dons espirituais na igreja significa até quando Jesus não voltar, ainda está em vigor. Portanto, a igreja sem os dons espirituais é uma igreja fria. É uma igreja que os sinais não se operam, porque o Espírito de Deus não tem aquela comunhão. O Espírito de Deus não se faz presente. E muitas das vezes não há até manifestação de espirituais negativos, porque nada incomoda. Mas quando o Espírito de Deus se faz presente, há diferença. Há diferença porque aonde o Espírito se faz presente, as trevas não predominam. No reinado de Faraó, temos um exemplo simples, mas um exemplo que também serve para nossos dias. A obra de Moisés realizada no reinado de Faraó, os acontecimentos sobrenaturais, as obras de Moisés permaneciam. Os feiticeiros de Faraó, com certeza, também realizavam grandes sinais, até assombrosos, mas desaparecia
diante das obras de Moisés, porque a de Moisés era verídica, a de Moisés era de Deus, e as de Faraó com certeza eram perecíveis, em nome dos deuses estranhos, e com certeza pereceram. As consequências vieram sobre o reinado de Faraó, porque os deuses do Egito não puderam livrar o povo do Egito do Mar Vermelho, assim como o reinado de Babilônia. Os seus 1000 deuses ou 2000 deuses, conforme os historiadores indicam, também não foram suficientes para libertar o povo do Egito e também de Babilônia. Portanto, Jesus Cristo, Ele é o leão de Judá. Ele é aquele que dá paz e segurança.